Hello, good morning. Today we are going to talk about family. Ages of your family members, ask information questions about family members. Então, family, já dá pra perceber, né, que é um cognado, é a família. Ages, essa palavra aqui, ó, ages significa a idade. Então, nós também vamos trabalhar com números, né? Ages of your family members, a idade dos seus membros, né, familiares, seus familiares. Vamos também trabalhar com perguntas sobre os membros da nossa família, ok? Então, antes da gente começar, a gente tem que entender isso aqui. Isso aqui é chamado em inglês de family tree, árvore da família na tradução bem hot coffee. Em português é nossa árvore genealógica, certo? Então, nós temos aqui, ó, esses dois, quando tem essa ligação aqui, significa que esses dois são casados, tá? E quando tem um casamento e tem essas ligações, significa que são os filhos. Essas ligações aqui novamente, ó, como elas não estão dessa forma aqui, ó, eles foram casados, são casados, e aí eles têm essa filha. Esses dois aqui também se casaram e eles têm esses dois filhos. E essa ligação aqui, né, o parentesco deles. Então vamos lá. Esse senhor aqui, ele é o grandfather, ou chamado de grandpa, carinhosamente, tá? Ela é a grandmother, ou chamado carinhosamente de grandma. Os dois juntos nós podemos dizer em inglês grandparents, que são avós, tá? Então, grandpa, grandma, vovô e vovó, ou grandfather, grandmother, e se for referir aos dois, grandparents. Aqui que nós temos? Nós temos o father, mother, né? Que é o dad e a mom, que é o pai e a mãe, né? Father e mother é o formal. E se eu quero referir aos dois juntos, eu chamo de parents. Parents é o falso cognato. Na nossa língua, a gente sempre leva a pensar que estamos falando de parentes, mas na verdade nós estamos falando de pais. Parentes em inglês é a palavra relatives, que lembra como se fossem relativos, né? Relatives são parentes, são pessoas que têm relação com você, e parents é a palavra pais, né? Quando eu quero referir meu pai e minha mãe junto. Como eles são casados, então ela é a wife, que significa esposa, wife, e ele é husband, que significa esposo ou marido, certo? E aí eles têm dois filhos. Masculino, son. Feminino, daughter. Os dois juntos, se você quiser se referir, você pode chamar de children, que é o plural de child, que são crianças, ou pode chamar de kids, my kids ou my children. Son significa filho, daughter significa filha. E na relação dos dois, ele é o brother e ela é a sister, que é irmão e irmã. Do lado de cada família, né, eles são a relação entre eles é a mesma aqui, né? É mother, father, daughter. Mas na relação deles com a Érica, né? Que toda aqui a relação é com Érica, né? Tá vendo essas setinhas? Significa que eles têm relação com Érica. Em relação a Érica, ela é a aunt ou aunt, que significa tia, aunt na pronúncia americana, aunt na pronúncia britânica, e ele é uncle, que significa tio. Eles são o tio e a tia da Erica Rivera. Você vê aqui no título que nós estamos falando da Erica Rivera e os parentes em relação todos a ela, certo? Então, ela é a aunt, ele é o uncle, e a Emily Brown, apesar de ser a daughter, né, desses dois aqui, em relação a Erica e o David, ela é o cousin, que significa primo ou prima. Essa palavra, ela não tem gênero. Se refere aos dois, ok? Então, ó, repetindo as palavras aqui, o vocabulário, ó, grandparents, parents, children, kids, grandfather, grandpa, grandmother, grandma, father, dad, mother, mom, husband, wife, son, daughter, brother, sister, aunt ou aunt, uncle, cousin. Bom,
Depois, né, tem essas atividades que eu vou colocar para vocês lá, todos os exemplos de como falar a idade dos seus parentes. Mas como é que você vai falar a idade se você não sabe os números, né? Bom, lá no início da nossa eletiva, nós já trabalhamos com os números até 10, né? Quando nós trabalhamos com aquele personal information, quando você tem que dar o seu número de telefone. Então, como a gente trabalha com aqueles números, né, simplesinho, nós fomos até o 10. Aqui nós vamos trabalhar com os números até 100, né? E depois, né, continua na ideia. Então, ó, nós temos aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou 101. A explicação disso é o seguinte. Até 12, os números, têm suas peculiaridades, né, na forma da escrita absoluta. Escreve daquele jeito, não tem macetinho. Mas se você reparar de 13 até 19, ele sempre tem essa terminação de teen. Teen em inglês significa adolescente, então de 13 a 19 anos compreende a adolescência. Se você reparar, o início dos números, ó, lembra, alguns, né, mudam, mas lembra os números até 10, ó, 6, de 6, 7, de 7, 8, de 8. Então você acrescenta esse teen para dar essa dezena e ele virar um número, né, na adolescência. Depois vem o 20. Certo? 20 ou 20 na pronúncia americana, tá? Para fazer 21, 21, é só escrever o número 20 e depois botar o hífen e colocar o número 1. Então, ele segue, ó, na mesma ordem até chegar o 29. Então, você usou os números lá de 1 até 9, porque o 0 já vira, né? E você faz os números normalmente igual em português, a diferença é que tem um hífen. Quando chega no 30, 40, 50, olha o que é a peculiaridade. Todos eles acabam com Y, TY na verdade, ó, todos eles acabam com TY. Então, os números redondos, 20, 30, 40, 50, né, e assim por diante, todos eles vão acabar com TY. Então, isso aqui para ajudar vocês a não confundirem com a forma do adolescente, né, o 13 para 30. A pronúncia também muda, né, 13, 30. Fica mais curtinha. E aí, ó, vou fazer 32, como é que é? 32. Eu pego o 30 e depois escrevo o hífen e o to. E assim vai com todos eles. Até chegar em 90. Como é 99? 99. Eu vou pegar o número 9, vou botar o hífen e botar 9. 99. 100, 100. A palavra 100 significa esses dois zeros aqui. É isso que vocês têm que lembrar. Por quê? Porque esse número aqui, ele varia. Eu quero escrever 200, 200. Eu quero escrever 300, 300. E assim vai, entendeu? Esse número aqui vai variar de acordo com os números normais de 1 até 9. E para dizer que são centenas, você usa a palavra 100, ok? Aqui, ó, 101. Você pode escrever 100, se você quiser, ou 100, fica a seu critério. Os dois vão dar a mesma coisa. Quando você vai colocar esse número aqui depois da centena, 150, 160, 170, você vai separar por and. Então, se eu fosse escrever 120, eu escreveria 120. Entendeu? Se eu quero escrever 152, eu vou botar aqui, ó, 152. Bota esse hífen com o to aqui, porque não tem aqui, entenderam? Quero escrever 901. Pega aqui, ó, 901. Troco esse 1 pelo 9. E o 100 que significa centena, ok? Aqui nós temos uma conversa, né? Então, esses diálogos, gente, é o que eu sempre falo, eles devem ser o quê? Memorizados. Por quê? Porque eles são diálogos chaves para situações. Se você quer falar inglês, você tem que memorizar pequenos diálogos. Porque depois o seu próprio cérebro se organiza na aprendizagem dessa língua e você passa a compreendê-la. Eu sempre falei isso para os meus alunos, mas infelizmente
O brasileiro ele não entende quando você fala assim, olha, é necessário. Como você vai memorizar? Você vai ficar lendo que nem um doido? Não. Pega aí um período de uma semana, já que é semanal, não seletiva, e você, durante essa semana todinha, você vai lendo umas 3 vezes consecutivas esse diálogo. Você fazendo essa leitura 3 vezes consecutivas, depois o seu cérebro automaticamente memoriza. E o que acontece? Quando se torna uma memória, se torna uma experiência. E sendo uma experiência internalizada, quando você passar por essa situação em inglês, de ter que apresentar e falar a idade de um parente seu, você tem já esse exemplo, ou seja, essa experiência na sua memória. E o seu cérebro ele vai puxar essa memória para te auxiliar nessa conversa, entendeu? É assim que se forma a aprendizagem em outras línguas. E é uma técnica que você, se você utilizar corretamente em inglês, você pode utilizar em qualquer outra língua que ela vai funcionar. Então vamos lá. A pergunta é aqui, ó. How old are Erica's grandparents? How old é uma WH question que significa quantos anos. Então eu estou perguntando quantos anos tem os avós da Erica. Nós já trabalhamos esse caso genitivo aqui, que é um possessivo, né? Erica's grandparents, que são os avós da Erica. E aqui pede até também, né? Practice the conversation, pratica a conversa, pratica o diálogo. Mas eu tô sozinho, não tem problema, gente. Faz a leitura várias vezes. Era assim que eu também praticava. Não tinha ninguém para praticar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os 2 papéis e fazer a leitura, daquela forma que eu falei para vocês antes. Então nós temos aqui Padma e Erica. Eles estão conversando, né? E eles estão mostrando aqui as fotos, né? Que já apareceram até antes lá na árvore genealógica dos avós dela. Então Padma começa aqui, ó. So, who's this? Who é a WH question que significa quem. É quando você quer saber o nome de alguém, também você utiliza who, né? Então, quem são estes? Né? Quem é este, na verdade? Está no singular. Quem é este? Érica diz, my grandma. Ou quem é esta, né, gente? Porque aqui no caso a resposta foi a mulher, né? Como em inglês não tem gênero para este ou esta, então a gente tem que dar resposta, a coisa funciona. Então, ó, na nossa língua, né? So, who's this? My grandma. And this is my grandpa. É assim que você apresenta uma pessoa em inglês. This is mine, e você diz, this is my friend, this is my sister, this is my grandpa, this is my mom. E assim você vai apresentando as pessoas para outras pessoas. No caso, ela está mostrando fotos, né? E dessa forma também que você apresenta fotos. Então ela diz, minha avó, e este é meu avô. He's a nice man. Então fala assim, ó, ele é muito legal, né? Ele é um cara legal. É isso que ela diz. He's a nice man. He is 78 now. Então ele tem 78 anos agora. É assim que a gente fala a idade em inglês. A gente usa o verbo be, né? O chamado verbo be. Então, he is 78. Ele está com 78 agora. Now. Aí o Padma aqui, ó. Really? And how old is your grandmother? Verdade? Jura? Né? Técnica, né? É uma expressão. E quantos anos tem a sua avó? Então ela responde, she's 72. She's 72. Ela tem 72. She's very pretty. Pretty é uma palavra também para bonito, bonita, beautiful, né? Geralmente é associado mais às mulheres, né? She's very pretty. Ela é muito bonita. What's her name? Qual é o nome dela? Então, é o possessivo que nós trabalhamos já algumas aulas atrás. Qual é o nome dela? Angela. That's a nice name. Então, nossa, é um nome bonito, né? Nice é uma palavra que a gente traduz geralmente como legal. Oh, nice, mas depende da expressão. Nesse caso, a gente não fala em inglês. Nossa, que nome legal. Às vezes sim, mas no caso, ela quis fazer um elogio para dizer que o nome dela é um nome muito bonito. Então, a nice person também é uma pessoa legal, mas também é uma pessoa simpática. Igual ela diz aqui, ó. He's a nice man. Então, ele é um homem simpático, ele é um homem agradável. Essa é a ideia da palavra nice, o adjetivo nice. Quando você diz que a pessoa é nice, ela é uma pessoa boa, uma pessoa legal de fazer amizade, uma pessoa legal de você conhecer, muito simpática. No caso, a Padma, ela fala a respeito do name, né, do nome da Angela. That's a nice name. Então, nossa, é um nome muito bonito, é um nome bonito, seria na nossa língua, né? So, where are your grandparents from originally?
Essa é uma pergunta para adultos, né? Where are your grandparents from originally? Então ela pergunta, esse so, que é para dar continuidade da conversa, também é uma estratégia de conversação, uma estratégia de conversa, uma estratégia de diálogo. Você vê que ela utiliza o so, em vários momentos ele vem aparecendo aqui, então ele, no português é como assim, então, quando você quer, né, continuar o assunto, manter ou dar uma conclusão para uma questão. Nesse caso, ela está perguntando de onde são os seus avós originalmente, né? Ou seja, onde eles realmente nasceram. Quando a gente começa a estudar inglês, uma pergunta dessa é Where are you from? Ela é uma pergunta bem direta, uma pergunta muito ensinada para crianças, né? De onde você é? Você cresce, fica chique, você pergunta Where are you from originally? Where are your grandparents from originally? E ela responde They're from Texas. Eles são do Texas, né? Então, uma pergunta para adulto, uma pergunta para ficar mais bonita, né? Where are you from originally? I'm from Brazil. Okay? I'm from Espírito Santo, a very nice state in Brazil. E assim por diante, ok? Vamos lá, vamos para a nossa gramática, né? Nós temos aqui as W8 questions, how, where, how old. Nós já trabalhamos em sala de aulas algumas atividades. Qual a importância de conhecê-las? Porque elas são as palavras utilizadas para fazer perguntas, né? Nós temos aqui how, que significa como, né? Então, perguntas com you, como é que fica? How are you? Where are you from? How old are you? Né? Então, how are you? I'm fine. Como você está? Eu estou bem. Where are you from? Ou where are you from originally? I'm from Florida. De onde você é? Eu sou da Flórida. How old are you? Quantos anos você tem? How old é quantos anos? I'm 23. Eu tenho 23. Ou quem dera. Com he, it, como é que fica a pergunta? Who's this? It's my grandmother. Where is she from? She's from Texas. What's she like? She's very smart. Então vamos lá. Who is this? Quem é esta? Né? Esta é minha avó. De onde ela é? Ela é do Texas. Como ela é? What must like, gente, é a pergunta que você utiliza para você perguntar sobre personalidade de uma pessoa. Então, quando começa com what, né? Tem esse verbo to be, né? What she like? E vem esse like no final. Eu estou te perguntando qual é a personalidade, né? Um adjetivo que você dá para essa pessoa. No caso, ela diz, she's very smart. Ela é muito inteligente, né? É tipicamente a pergunta como ela é. What must like, ele significa como, ok? Perguntas com they, como é que elas ficam? How are your parents? Como estão os seus pais? They're fine, thanks. Né? Where are they today? Onde eles estão hoje? They're at home. Eles estão em casa. What are their names? Quais são os seus nomes? Their names are Linda and Carlos. Presta atenção no verbo be aqui, ó. Com he, she, it, o verbo be é is. Na pergunta e na resposta. Com you, o verbo to be é are, na pergunta e na resposta. Com they, o verbo to be também é are. Quando você pergunta com plural, né? What are your parents? Você tem que responder no plural, então tem que responder com they. Where are they today? They're at home. Onde eles estão hoje? Eles estão em casa. Né? Então, pergunto com they, respondo com they. What are their names? Their, possessivo deles e delas, né? Their names are, o nome deles são. Lembra que eu falei para vocês que esse possessivo é uma das maiores complicações para brasileiros? Então, tem que estudar bastante para poder pegar a ordem. Ah, professora, mas tá forma de ordem, não sei o que, gente. A língua que você estuda, ela não tem que ser traduzida no pé da letra igual a sua língua é aqui, não, de forma nenhuma. A língua que você estuda, você tem que se apropriar da estrutura dela. E mesmo assim, por mais que a gente estude, por mais que a gente, né, a não ser que você vai morar definitivamente, tenha muito contato com americanos e que não tenha nada fossiilizado dentro, né, feito um sistema de aprendizagem errado na sua cabecinha,
você vai falar, né? Você tem que se apropriar dessa estrutura para passar a utilizá-la. Não tem que ficar batendo contra ela, dizendo, mas porque na minha língua esquece. Você está aprendendo uma língua nova. Não lute contra, vá a favor. Absorva a forma como é de se falar, onde ficam as estruturas, que depois o seu cérebro faz a parte, igual ele fez com a língua portuguesa. Lembre-se, você nasceu sem nenhuma língua na sua memória. Você poderia falar qualquer idioma e até só latir se você fosse criado por cachorro. O nosso cérebro ele nasce totalmente liso de idiomas. Você só chora e faz barulhinho durante um bom período ainda. Não é igual o cachorro que já começa a latir cedo, né? E ele só late. Pode viver só com humanos que ele só vai latir. Você não. Você nasceu com um sistema complexo que qualquer língua, se você fosse adotado por pais coreanos, você falaria perfeitamente o coreano e nunca você ia saber o português, a não ser que alguém te ensinasse. Né? Então coloque isso na cabeça de você. Você é capaz de aprender qualquer idioma que você quiser aprender. Então vem aí a afetividade, o querer, né? Ou a persistência, porque nem tudo é só amor. Muitas vezes é trabalho e persistência para a aprendizagem, certo? Beleza? E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem, que façam as atividades bonitinho lá na nossa plataforma, tá? Para vocês aprimorarem esse conteúdo. Essa semana é só estudo, então estudem, façam anotações no caderno de vocês, pratiquem os diálogos. Na outra semana vai ser a atividade referente a essa aula, ok? So, goodbye and have a nice day.